Amém? Amém? Glória a Deus. Um dia vocês aprendem. Irmãos, antes de adentrar a palavra, eu queria só dar um breve testemunho, rápido, porque eu tenho sim sido incomodado a respeito do quanto nós nos movimentamos como igreja e do quão pouco nós falamos disso. Semana passada estive eu, o Ari, o Murilo Maluf, lá em Brasília, no encontro do Fluxo lá, que ficou um para uma ponta, outros para outra, ficamos tudo dividido, se encontrando uma vez ou outra, né, trabalhando em prol do reino, representando essa congregação lá em Brasília, e foi bênção demais, foi um tempo precioso. E igualmente a Marina pôde ministrar lá no Dom semana passada, foi isso, né? Semana passada que teve o encontro, mas uma representatividade nossa, né, em outra localidade. Hoje eu tive a oportunidade de ministrar a palavra no Dom. O Ari esteve esse final de semana lá em Goiânia, ministrando, representando essa igreja. E às vezes a gente fala pouco, às vezes a gente vê pouco o Ari aqui. O Ari viaja bastante, representando essa congregação. E Deus tem sido bom, porque uma congregação tão pequena, segundo alguns, né, tem uma representatividade maior que o número que alguns julgam a nossa congregação. O peso que nós temos como igreja tem ecoado dentro do nosso ministério. E Deus tem sido maravilhoso conosco. Então eu quero pedir assim, encarecidamente a todos vocês, orem pelos pastores, orem pelos líderes dessa congregação, que tem viajado, que tem tido a oportunidade de ministrar a palavra de Deus em outros lugares, porque as pessoas têm olhado para nós como igreja e têm nos enxergado como referência para algo. Então que seu coração esteja aberto sempre para entender o que Deus tem feito no nosso meio, não somente na minha vida, na vida do Ariovaldo, do Guilherme, ou seja de quem for. Que vocês entendam que tudo aquilo que nós movimentamos, nós estamos movimentando em família. Amém? Glória a Deus. Então, aleluia. Bênção. Irmãos, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 21. Vou tentar ser breve, correr aqui. Verso 28 ao 32. Mateus 21, do 28 ao 32. Que diz assim: Jesus continuou: e o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e ele disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. E ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu a outro filho a mesma ordem. E esse disse: sim, Senhor. Mas depois não foi. O filho mais velho então disse, eles responderam ao filho mais velho, peraí que eu me perdi aqui. Parei no 30, né? O pai foi e deu a outro filho a mesma ordem. E esse disse: sim, Senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele, mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. A verdadeira obediência, irmãos, a Deus, não está nas palavras que proferimos, mas está no arrependimento, que transforma o nosso coração, que transforma as nossas ações e nos faz, e nos leva a fazer
a vontade, a cumprir a vontade de Deus. E é muito legal quando a gente lê essa passagem, porque ela destaca uma pessoa que disse não para algo e depois disse sim, e outra pessoa que disse sim para algo e depois não cumpriu com a sua palavra. A vida cristã, irmãos, ela não é sobre nunca errar, mas é sobre o que fazemos quando erramos. Será que ficamos presos à nossa culpa? Será que ficamos presos às palavras que às vezes saíram da nossa boca e a gente não foi capaz de cumprir? Ou estamos buscando a graça que Deus oferece? A parábola dos 2 filhos, ela é muito legal porque ela ministra aos nossos corações um arrependimento. Ela ministra aos nossos corações que tudo pode ser mudado a partir de um coração quebrantado, sensível à voz do Espírito, sensível à voz do Pai. E para fazer uma leitura complementar, abra lá em Lucas 22, 54, 62, até o 62, 22 do 54 ao 62, que é uma passagem onde Pedro nega o filho, e diz assim: eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote, e Pedro o seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem viu ele e disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos 1 hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Então a parábola dos 2 filhos e a história da negação de Pedro nos mostra que o arrependimento é o caminho que transforma um não inicial em um sim cheio de obediência, em um sim cheio de amor. E estas histórias, elas revelam uma verdade fundamental: Deus não busca perfeição em nós. Deus, Ele está buscando um coração quebrantado e disposto a mudar. A graça do Senhor, ela é suficiente para nós. E Paulo já dizia, né? Minha graça é o suficiente para você. Lá ele fala lá em 2 Coríntios: pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele não desiste de quem falha. Ele não desiste daquele que
que cai, que vacila. Mas Ele estende a mão para quem de fato se arrepende. E quando eu olho para Pedro, pensa Pedro, ele afirmou tão convicto para Jesus: eu dou minha vida por você. Eu sou capaz de dar a minha vida por você. Jamais te tocarão. E Jesus falou: calma aí, ô galeguinho. Não sei nem se ele era galego. Calma aí, não. Você vai me negar? Não vou jamais. Jamais vou te negar. Só que aí no final do enredo ali, quando eu imagino Jesus olhando nas bolotas do olho de Pedro. Essa cena a mais impressionante. Eu fico tentando desenhar lá na minha cabeça a angústia no coração de Pedro, porque aqui fala que ele chorou amargamente. Por quê? Porque ele afirmou algo e não conseguiu cumprir com aquilo que ele falou. E Jesus já tinha falado isso para ele. Então, na parábola de Mateus 21, Jesus apresenta 2 filhos. O primeiro, ao ser chamado pelo pai, disse não, mas depois se arrepende e obedece. O segundo diz sim, mas não cumpre. Então o ponto central aqui não é o discurso inicial, mas é a resposta final. O ponto central de tudo é aquilo que nós fazemos no final de tudo, é aquilo que nós realizamos no final de todas as coisas. Jesus, ele deixa claro que o que importa para Deus não é o que prometemos, mas é o que fazemos, é o que realizamos. Ele valoriza mais a transformação que nasce de um coração arrependido do que qualquer outra coisa. Nem todo, presta atenção, irmãos, lá em Mateus 7:21 diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai. Então essa parábola, ela expõe a nossa tendência de falar mais do que agir. Quantas vezes prometemos servir a Deus, mas a nossa vida contradiz as nossas palavras. A gente vem aqui, canta junto com o louvor um monte de música que faz muito sentido, mas a gente não encarna o que a gente canta. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Você não está gastando porcaria nenhuma com Ele, e ainda está reclamando e falando mal de quem está. Então a gente tem que começar a ter uma sensibilidade para compreender o quanto a gente tem se posicionado. A gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Deus está chamando cada um de nós para sair da superficialidade e viver uma obediência sincera e prática. Porque não adianta só dizer que eu obedeço, mas eu não consigo praticar aquilo que eu digo, crer. E o arrependimento, ele precisa ser genuíno. Precisa haver uma mudança de entendimento. No grego, quando a gente vai estudar a palavra metanoia, o grego metanoia, ele se traduz como mudança de mente. O termo, ele quer dizer que há arrependimento, há mudança de mente, e no contexto bíblico, refere-se a uma transformação interior completamente profunda, onde a pessoa muda o seu pensamento, aonde a pessoa muda a sua atitude, onde ela tem uma direção de vida, voltando-se para Deus, vivendo em prol daquilo que o Senhor tem depositado em suas mãos. Não trata apenas de sentir remorso
pelo erro, pela falha, mas de uma mudança radical de coração e no comportamento, com um novo foco na vontade de Deus. E a gente não consegue viver focado na vontade de Deus, pela vontade de Deus, porque o nosso caminho está obscuro, ele está escuro. Eu falei isso hoje até pela manhã. Nosso Deus é um Deus que ele é regente de todas as coisas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, é o princípio e o fim. Existe um mapa dentro daquilo que o soberano pré-estabeleceu para cada um de nós. Por que a gente se perde? Porque a palavra não tem sido luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. O caminho se torna escuro e eu começo a viver uma vida pautada por aquilo que eu acho. Eu perco a sensibilidade à voz do Espírito Santo que habita em nós, para entender a vontade de Deus. Deus não olha, irmãos, para as promessas vazias que fazemos, mas Ele olha para o arrependimento genuíno que transforma o nosso coração, a nossa mente, nos levando a uma obediência que reflete a sua vontade em nossas ações, nas nossas atitudes. Voltando para Pedro, Pedro, um exemplo ali poderoso de como falhar e ser restaurado. Quem falhou que nós, quem disse que a gente não vai falhar? A gente vai errar, a gente vai falar assim, não vai cumprir. A gente vai falar que não vai fazer e vai fazer. Mas aqui a gente tem um exemplo em Pedro de como falhar e vai ser restaurado. Em Lucas 22, vemos ali o apóstolo que antes de prometer morrer por Jesus, negando Ele 3 vezes. Vocês estão entendendo a profundidade dessa passagem, desse texto? No entanto, o galo canta e Pedro se lembra das palavras de Jesus. Ele não foge da realidade do seu erro. E sabe por que às vezes a gente tem errado, a gente tem vacilado no caminho, e as palavras de Jesus, a palavra do Eterno não tem nos incomodado e nos levado ao arrependimento, porque ela não está cravada no meu coração e na minha mente, para gerar a mudança, a metanoia, o arrependimento. E ele chora amargamente em um sinal genuíno de arrependimento. Irmãos, de verdade, a gente serve um Deus que entregou o seu único filho na cruz do Calvário para morrer por mim e por você, para nos lavar de todo pecado, erro e culpa. Porém, nos foi dado e colocada sobre nós uma responsabilidade gigantesca sobre aquilo que o Senhor tem depositado nas nossas mãos para realizar e fazer. E por muitas vezes nós estamos dizendo, sim, eu vou fazer, e na hora de fazer, se faz, ainda faz reclamando. Pedro nos mostra que o arrependimento não é o fim da linha, mas é literalmente um começo de uma jornada de restauração. Porque olha para Pedro, vai ler Atos ali, um pouquinho para frente. Pai da igreja, o cara que trabalhou em prol da obra, o cara que deu a vida em prol daquilo que foi incumbido a ele. O mesmo que negou o turrão lá, que diz que morreria, negou, fez grandes coisas, realizou grandes obras.
Então ele não ficou definido pelo fracasso, que às vezes eu e você fica se lamentando. E após se encontrar com o Cristo ressurreto, né? Pedro se torna uma das colunas da igreja. Então a gente tem um testemunho bíblico maravilhoso. Maravilhoso. Então aqui a gente vê, nós vemos a graça em ação, né? O olhar de Jesus para Pedro não era de condenação, irmãos. Imagina, você no lugar de Pedro, passando e Jesus olhando para você, sabendo que você tinha acabado de negar Ele. Mas o olhar de Jesus não era de condenação, era de misericórdia. E assim como no Antigo Testamento, Deus restaurava Israel após o arrependimento, no Novo Testamento, Ele fez o mesmo com seus discípulos. E estende isso a todos nós nos dias de hoje. Amém? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, Deus, Ele quer de nós um trabalho sincero, uma vida sincera. Tanto na parábola, quando dos dois filhos, como de Pedro, nos mostram que servir a Deus não é sobre palavras vazias, mas é sobre ações sinceras. Na vinha do Senhor o trabalho não é fácil, mas é recompensador. Em João 15:16, Jesus nos lembra que fomos escolhidos para dar frutos, e frutos que permanecem. Isso significa viver uma fé que impacta a nossa família, nossa igreja, a nossa comunidade. Colossenses 3, 23, 24, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. A ideia de trabalhar, irmãos, na vinha, remete à missão de Israel no Antigo Testamento, a chamada para ser um povo que glorifica a Deus. E no Novo Testamento, uma missão é estendida a todos nós, os crentes, os cristãos, a serviço do reino, como uma resposta do sacrifício de Jesus por nós. Porque se não fosse por esse sacrifício, você já estaria consumido. Nem aqui estaríamos, irmãos. Então aí a gente olha para Jesus, aquele olhar de Jesus que passa para nós, e nós conseguimos encontrar o crer. Graça. Porque a graça do Senhor, ela é maior que a do nosso fracasso. E nós vamos fracassar, a gente vai errar, a gente vai vacilar de um tanto. E a grande mensagem destas duas histórias é que a graça de Deus é maior do que a dos nossos erros. Porque eu posso dizer que sim e não ir. Porém eu posso ter um coração quebrantado dizendo não, sensível. Eu falei, não, peraí, eu disse não, mas é necessário, eu vou. Então o primeiro filho que disse não, foi acolhido porque se arrependeu. E Pedro, que negou Jesus, foi restaurado porque não fugiu do olhar de misericórdia de Jesus. Essa é a beleza do Evangelho, irmãos. É olharmos para o Evangelho com um olhar além daquilo que nós queremos ver, porque nosso olhar é limitado. Mas quando nós buscamos ter um olhar, para olhar além do que é palpável, entendendo que tudo é espiritual,
a gente consegue enxergar além, entender além daquilo que palpamos. E a beleza do Evangelho é essa: Deus não espera perfeição, mas Ele espera sinceridade. Quão sincero você tem sido naquilo que você tem se empenhado? Será que você realmente está oferecendo tudo que você poderia? O Guilherme falou agora aqui na palavra que ele deu sobre os dízimos e oferta. O que você tem oferecido? Você tem oferecido seu tempo, sua vida, ou você está mentindo para você mesmo? Ou mentindo para o próprio Deus que você acha que é possível? Deus, Ele nos dá uma chance de recomeçar sempre, todos os dias, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã sobre mim e sobre você, e isso é um privilégio, porque eu erro. Nós precisamos orar todos os dias em arrependimento genuíno, falando: Deus, me perdoa pelos meus pecados, que conscientemente ou inconscientemente eu cometo. Me perdoa por dizer sim para algumas coisas e não cumprir. Me perdoa por cantar verdades e não encarnar essas verdades. Me perdoa por entender essa palavra e não conseguir viver ela na sua plenitude. E Ele vai olhar com misericórdia para nós. Porque aquele que diz não pecar, já pecou. Não há ninguém perfeito, nós caminhamos rumo àquele que é perfeito. Aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. Está difícil para você, meu irmão, minha irmã? Pede ajuda. Você está vivendo uma vida de mentira? Pede ajuda. Nós estamos aqui para abraçar você. Nós estamos aqui para amar você. Nós estamos aqui para caminhar junto. Você está com dificuldade de se comprometer com a tua vida? Vamos andar mais junto, vamos andar mais perto, porque de mão dada a gente caminha mais longe. A graça, ela é um favor imerecido de Deus para cada um de nós. Enquanto a justiça exige punição pelos nossos pecados, a graça nos oferece perdão, restauração por meio de Jesus. E isso não é uma licença para você pecar e continuar vacilando sempre, viu? Mas é um convite para viver em obediência. Para quem caminha um pouquinho mais perto e me escuta falando com frequência, o quanto eu tenho falado sobre a questão da obediência, do temor ao Senhor, de parar de romantizar o Evangelho. Isso, nós não estamos brincando de ser igreja. A gente está aqui para dar vida, é para morrer, ou precisa assim ser. A gente vê os frutos daqueles que têm trabalhado, a gente vê os frutos daqueles que têm se empenhado, como também a gente não vê fruto nenhum de muitos que tentam, mas não estão dando conta, porque não pedem ajuda. E a gente está aqui para andar junto, irmãos, para ajudar, porque se eu ver você falando sim para alguma coisa e não cumprindo, você pode ter a certeza que eu vou puxar a tua orelha. Porque eu me sinto na liberdade, como irmão que você é, de falar: peraí, você se comprometeu, e você não está tendo honra com a tua palavra. Então, para concluir, irmãos, assim como o primeiro filho, e como Pedro,
nós somos constantemente chamados a nos arrepender e a obedecer. A obedecer, às vezes, aquela voz que ecoa lá no nosso coração e mente, né, que é palavra de Deus sendo gerida no nosso entendimento, nos convencendo que nós estamos errados. E a gente precisa mudar o caminho mesmo. E aí você fala, peraí, eu realmente deveria ter ido. Aí você pega, porque você entendeu em Deus, porque o Espírito Santo está ali palpitando no teu peito, está te convencendo a respeito que o caminho deve ser esse. E você simplesmente obedece. Você vai, porque um dos filhos obedeceu. Ele não simplesmente mudou de ideia, ele foi obediente por aquilo que algo o convenceu ali. Esse algo a gente sabe. O que nos convence a mudar de direção, quando nós não queremos. A vida cristã não é sobre nunca dizer não, irmãos, mas é sobre nunca deixar que o não seja a nossa palavra final. A gente está sempre pronto a dizer não para as coisas que Deus tem escancarado na nossa frente. Que o não seja a sua palavra final. Deus, Ele está completamente interessado no nosso coração, na nossa vida, no nosso arrependimento, na nossa conversão para aquilo que é a vontade dEle. Porque o tempo todo a gente vai ter que se converter, para sair daquilo que é a nossa vontade própria, para viver a vontade de Deus. Ele quer que você volte, Ele quer que nós nos voltemos e nos arrependemos para viver uma vida de obediência, prática e cheia de propósito. Larga de viver uma vida sem propósito. De verdade. Chega. Se você não quer, você está no lugar errado. Nós não estamos aqui para ficar amarrando ninguém aqui. Eu falo que eu sou um pastor que eu não tenho crise nenhuma de congregar com 10 pessoas comprometidas, do que ficar, eu não vou falar nem investindo e nem gastando agora, Guilherme, eu vou falar perdendo tempo com quem não quer. Então, vamos investir o nosso tempo, vamos gastar o nosso tempo em prol daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E de verdade, irmãos, Deus tem colocado muitas coisas nas nossas mãos. Gente, eu vou só falar uma coisa aqui para vocês. Deus tem escancarado uma agenda gigantesca na nossa frente, que poucos têm participado. Porque a gente está tão ocupado com as nossas coisas, com as nossas atividades. Eu estou falando isso da sua vida pessoal, do seu trabalho, da sua família, das suas coisas. Você está esquecendo do todo. Então, se está pesado, pede folga. Se está difícil, pede folga. Vamos caminhar, vamos andar junto. Mas se você disser sim para aquilo que de verdade Deus tem escancarado e colocado nas nossas mãos, obedeça. Não seja um homem, uma mulher de dupla personalidade ou de dupla palavra, que um dia você diz sim, no outro diz não. Vamos trabalhar, vamos fazer e vamos se arrepender todos os dias, porque todo dia nós vamos errar. Todo dia a gente vai querer largar a mão. Todo dia a gente vai querer desistir. Mas que o Senhor converta nosso coração à vontade dEle sempre. Nos lembrando daquilo que nós somos, da nossa responsabilidade, para que o nosso coração e a nossa vida esteja convertida à vontade dEle, eternamente, até a hora que Ele nos abraçar e a gente estiver pertinho dEle. Glória a Deus. Amém?
Amém?